Bom dia, sou eu, novamente, Mister Cringe, e hoje eu irei resumir um pouco sobre o que aconteceu no período pré-favela. Esse período se inicia desde a criação do terceiro multiverso até o início do servidor Favela SMP. Mas como em nenhum outro vídeo eu resumi o que aconteceu antes do terceiro multiverso, eu vou explicar um pouco. No início, havia apenas o vazio e Ignis. Ignis então criou vida. Ignis criou Bendy e Ratunax. E depois de aproximadamente 300 anos, todo esse universo, esse multiverso que foi criado, foi consumido por Ignis, devido à sua fome. Após consumir tudo, Ignis usou a matéria consumida e criou mais dois deuses, Bendy e Ratunax. E novamente, no fim desse segundo multiverso, Ignis consumiu tudo e criou o terceiro multiverso, onde estamos atualmente. O período pré-favela se inicia assim que Ignis cria Bendy e Ratunax, no terceiro multiverso de favela. Bendy, desde quando foi criado, sofria bullying pelo seu irmão Ratunax, e devido a isso, acabou se separando de seu irmão, vivendo de forma solitária pelo mundo. Enquanto isso, Ratunax criou três deuses, Jijunax, Jojunax e Zorp. Jojunax ficou encarregado de criar os planetas e a maioria das coisas presentes nas dimensões, enquanto Jijunax teve a missão de começar a sociedade divina a partir da criação de três novos deuses, os deuses criadores, Caos, Cosmo e Cronos. Esses três deuses criadores então criaram a maioria, 99% dos deuses que você já viu. E o terceiro, Zorp, ficou encarregado de criar o multiverso. Ele praticamente espelhou o universo em que ele já estava em várias versões alternativas, com diversas possibilidades do que poderia ter acontecido no universo em que ele estava. O tempo se passou e logo o multiverso já estava lotado de vida. E Ratunax, Deus Supremo, estava perdendo o seu lugar como Deus mais poderoso para um Deus chamado Guardinha. Devido a isso, Ratunax começou a expandir a sua rede de igrejas de Lux por todo o universo. Porém, Ratunax tinha planos extremos guardados para si mesmo. Ratunax planejava escravizar as pessoas que ele considerava mortais. E seu irmão Bendy sabia disso. Por isso, em um dos cultos de Ratunax, Bendy fez um pacto secretamente com Gustavo, tomando a sua forma física. Depois disso, os amigos de Gustavo se uniram a ele, como Luiz e José, e a divulgação de uma rebelião começou a se espalhar por todo o universo. Acabou que, no final, a guerra foi marcada para ocorrer no planeta Terra, o planeta onde os humanos viviam. Na guerra, mais de 90% da população de todo o universo participou, lutando contra Ratunax e o exército do Pomundo, que lutou ao lado de Ratunax, por causa que alguns dias antes da guerra, Bendy havia invadido o Pomundo, uma das dimensões submundo que existem no favela, onde lá ele resgatou Kieb, mais conhecido como Assassino, um homem que aparentemente sabia invocar uma besta que seria capaz de derrotar Ratunax. Mas para isso, eles precisariam de muita tinta e também de algo chamado Undertale Machine, que também é conhecido como Ignis. Após muito planejamento, eles decidiram que a melhor estratégia era deixar que todas as pessoas que estivessem lutando contra Ratunax morressem e todos os seus corpos fossem transformados em tinta para poderem invocar a besta King Dice. Porém, durante a guerra em si, depois que todos morreram, não foi tinta o suficiente. Enquanto o Palaclérigo distraía Ratunax, lutando contra ele, José e Luiz se sacrificaram em nome da rebelião, se tornando tinta para a máquina. Porém, mesmo assim, não foi o suficiente para invocar o King Dice. E Ratunax matou o assassino. E também ia matar Gustavo. Porém, Bendy percebeu, e quando Ratunax arremessou sua lança
de urânio, Bendy expeliu o corpo de Gustavo. Bendy foi atravessado pela lança, que o destruiu completamente. Ao ver isso, Paraclérico percebeu que não havia como vencer. Então, ele fugiu, mas levou consigo uma pedra que algum guerreiro havia registrado algo sobre a guerra e levou para recordar desse trágico dia. No final, Ratonax levou os seus discípulos fiéis, Gustavo, Luiz, José e outros, para o seu próprio planeta, Favela, um planeta onde existem humanos que já vivem lá, e também outros tipos de criaturas, como centopeias gigantes. Depois que todos seus discípulos foram para a favela, Ratonax destruiu o planeta Terra, deixando praticamente nenhum vestígio sobre a guerra que ocorreu. Em Favela, todos começaram a viver de forma solitária, tristes pelo ocorrido. Porém, para unir seus discípulos, Ratonax tentou fazer vilas sagradas, onde todas davam errado, porque alguém sempre tentava roubar um ao outro ou começava alguma briga. Até que um dia, na última vila sagrada, Bendy, de repente, voltou para o corpo de Gustavo, e Gustavo não pôde fazer nada para resistir. Bendy então começou a construir uma torre, na qual ele chamou de Bendy Corporation, iniciando seu monopólio de mineração, através de minerações das mais altas qualidades, e com a ajuda da lendária picareta de Obi-Wan, cedida a Gustavo pelo próprio Ratonax. Bendy já havia explicado tudo para seu hospedeiro Gustavo, e contou a ele que um deus chamado Refocilo estava no vazio, no abismo, e ofereceu um acordo a ele. Um acordo que o fez voltar à vida, para poder talvez se vingar de Ratonax. Porém, alguns dias depois, Bendy começou a ser controlado por Refocilo e começou a seguir suas ordens, organizando uma festa para poder matar a todos que moravam na Vila Sagrada e roubar suas almas. Porém, todos já estavam suspeitando das atitudes de Gustavo recentemente e também da sua própria aparência, que agora estava totalmente diferente. Então, ninguém foi para a festa e todos saíram da Vila Sagrada. Refocilo, então, parou de controlar Bendy por um tempo e, para o punir, trouxe do Pomundo uma alma perdida. Alma perdida é a alma que acaba saindo do seu submundo. Essa alma perdida então começou a atacar Bendy e seu amigo, Centipede Hunter. Devido a isso, seu amigo Centipede Hunter fugiu e após algum tempo Bendy conseguiu matar a alma perdida, conseguindo uma pequena estrela branca brilhante. Percebendo tudo o que havia feito, Bendy abandonou todos os seus equipamentos e itens que pertenciam a Ratonax, como por exemplo a picareta, e foi correndo na direção que Centipede Hunter havia ido, para poder se reconciliar com seu amigo. E Bendy e Centipede chegam a um novo território. E é aí que acaba o período do pré-favela e começa o período do Favela SMP. Espero que você tenha entendido. Tenha um dia cringe.